Olá, amigos, sejam bem-vindos a mais um vídeo do meu canal. Eu sou o Lucas Knaip e vamos falar sobre o Atlético Mineiro que venceu de virada o Atlético Paranaense na Libertadores e olha, vai conseguindo uma grande recuperação na temporada. Se há pouco tempo atrás tinha torcedor pedindo a demissão do Eduardo Cudê, agora estão todos cudetizados, assim podemos dizer, mesmo sem Guilherme Arana, mesmo sem o Alan e mesmo com pouca profundidade no ataque, o Atlético Mineiro já consegue 5 vitórias seguidas e cada vez mais se encaixa nas ideias do treinador argentino. Sempre defendi que o argentino era uma boa escolha, um excelente técnico, e assim, né, nunca me entrou na minha cabeça que houvesse alguém melhor no mercado. Vale lembrar que a diretoria do Atlético não demitiu por causa da multa rescisória, quiseram demitir ele depois que ele deu aquela desabafada lá, né, após a derrota, acho que pro Libertad, né, mas fato é que a multa rescisória que colocaram impediu, né? Já pensou? O Atlético Mineiro quase que teve o Mano Menezes de técnico. A diretoria estava cogitando trocar o Cudê pelo Mano Menezes, né? E graças a Deus isso não aconteceu, né? Eu falo com o torcedor atleticano agora. Mas fato é, né, que a gente teve um jogo que, ao meu ver, diferencia-se da partida de ida no aspecto de o Atlético Paranaense levou muito menos perigo. A defesa do Atlético está mais sólida, né? E assim, a gente pode dizer que por mais que o gol tenha sofrido aquele gol, o time tem ficado sim mais sólido defensivamente. O PV tem uma falha pequena do Everson naquele lance, né? Acho que ele tenta encaixar a bola ao invés de tentar espalmar. Acho que ali era para tentar espalmar. Fato é que ele acabou ali perdendo a bola e o jogador do Atlético Paranaense, né? Se não me falha a memória, foi o Alex Santana, né? Ele entra no final do primeiro tempo, vai lá e faz o gol. E assim, a gente tem o Atlético Mineiro que depois disso fica com a cabeça tranquila, vai buscar a virada, consegue aumentar seu volume de jogo, até aproveita que a linha do Atlético Paranaense começa a baixar um pouco mais, o time fica mais acuado e a gente viu o Atlético Mineiro conseguindo gol de empate. O Igor Gomes, né, entrou muito bem na partida. Substituições, né, do Cudê foram muito boas, né, colocando o Saravia, um fôlego novo no lugar do Mariano. O Patrick vem fazendo um grande trabalho, às vezes, como lateral, né, tipo assim, principalmente quando entra no segundo tempo, né, ele dá um gás novo e ele é um jogador fisicamente muito forte, né, e ele tem ajudado bastante o Atlético. O Igor Gomes também, esse aí é um grande destaque quando entra, ele meio que começa a jogada que sai o gol do Paulinho, antes foi até acreditado com assistência para ele, mas como houve um desvio antes do jogador do Atlético Paranaense que muda a jogada, acabaram tirando esse crédito dele, mas o fato é que o Paulinho vai lá, faz o gol, e o Paulinho é um jogador, né, que recebeu muitas críticas pelos gols que perdeu, né, porque ele perdeu muitos gols, né, ele tem esses problemas, mas assim, se ele tá aparecendo tantas vezes em oportunidades para marcar gols, é porque ele tem um posicionamento fenomenal. É porque ele consegue gerar jogo de alguma maneira, seja pelo posicionamento dele. Às vezes você consegue gerar jogo sem estar com a bola no pé. Sua movimentação é o suficiente para desmontar o sistema defensivo, sua antecipação. E o Paulinho é bem diferenciado nesse aspecto, né? Muito oportunista, é sempre nos momentos ali exatos, né? Para conseguir se antecipar a marcação e conseguir uma boa oportunidade de gol. E ali ele conseguiu o gol de empate e depois, numa bola ali, assim, cobrança de falta mais a lateral, o Igor Gomes cruza e o Paulinho muito bem na cabeçada. Ele é um bom cabeceador, já teve alguns bons gols, inclusive na pré-Libertadores. Somando pré-Libertadores e Libertadores, já são 7 gols do Paulinho na competição e são 6 gols para ele nos últimos 4 jogos. Tem que ressaltar o bom trabalho que o Paulinho vem fazendo, né? O Paulinho é um jogador que obviamente tem tido seus problemas, mas no contexto geral é um acerto gigantesco. Vai até ter um short sobre ele porque, sinceramente, o jogador veio de graça, 22 anos de idade, muito esforçado e realmente tem talento. E agora eu acho que ele tem algo que ele não teve no Bayer Leverkusen, que é tempo para crescer como jogador dentro de campo, porque você raramente vai crescer apenas treinando, você precisa da experiência jogando, entende? Você vê isso, por exemplo, no tênis, eu comento aqui muito sobre tênis, você pode treinar o quanto quiser, na hora que você entrar numa quadra para valer, o contexto é completamente diferente, você vê que não é a mesma coisa, todo mundo precisa de ritmo e é jogando que você consegue ganhar seu melhor futebol. E o Paulinho agora, como quase titular indiscutível, vem conseguindo tempo e crescer cada vez mais, né? E assim, uma virada boa do Atlético e depois conseguiu controlar o jogo bem, depois conseguiu o gol da virada, né? E assim, boas atuações do meio-campo. O meio-campo do Atlético, como eu disse, ele é forte, né? Ele tem boa profundidade, tem bons reservas, tem bons titulares, né? E assim, o time do Atlético talvez sofra um pouco por não ter tanta variedade no ataque, ter pouca profundidade e assim, a ausência de um lateral direito que tome a posição para ele, mas ainda assim, acho que no contexto geral repito, né? Refletir outra coisa, mas repetir, o Atlético Mineiro é um time que tem bastante potencial, é um time forte, é um time que tem qualidade
e vem mostrando isso. Se conseguir cada vez mais encaixar na ideia do Kudê, é um time que pode sim brigar por vários títulos e não descarto entre eles a Libertadores, né? Mostra a recuperação, o time tá jogando bem melhor do que no início da competição e é uma tendência de continuar crescendo aí porque é um bom técnico, é um bom elenco que tá cada vez mais compreendendo essas ideias. E o Atlético Paranaense teve muitos desfalques, né, para uma partida, né? Na verdade, acho que teve mais no Brasileirão, né? Mas assim, o time veio hoje assim com uma postura extremamente reativa, né? E assim, eu acredito que às vezes é um pouco erro você ser reativo demais, né? Quando você não se propõe a ter uma válvula de escape. No primeiro tempo eles só tiveram uma finalização, né? Duas, na verdade, né? Mas foi muito pouco, né? No segundo tempo eles até conseguem um início forte, aí tem um contra-ataque que eles conseguem marcar o gol, né? Com o Alex Santana, mas no contexto geral, né, o Atlético Paranaense que fez muito menos que no jogo da ida, né, e assim, é um time que temeu bastante pelo adversário, talvez por estar jogando fora de casa, tudo isso, mas certamente, assim, o time foi muito diferente, por exemplo, do que fizeram com o Botafogo, né, um time que tem qualidade para conseguir fazer mais do que fez hoje, né, a gente vê que hoje, assim, tem o Vitor Roque foi bem nulo na partida, né, ele foi tão importante no jogo de ida, a gente viu, assim, o Pablo também não é lá grande coisa como jogador, mas pouco apareceu, e assim, a ausência do Fernandinho, obviamente, machuca, né? O Fernandinho, acho que, como eu disse, né? Eu fui tantos desfalques quanto eu falei aqui, mas obviamente ele tá fora da partida prejudica bastante, porque ele é um meio-campista muito importante. E acho que o Terans assim, no banco, assim, não entrou em campo, onde possivelmente não tinha condição de jogo, né? Também fez falta, porque é um jogador de bastante qualidade no ataque. De qualquer maneira, o Atlético Paranaense, pela postura que teve, até mesmo pelo jogo do Brasileirão, né? Que também foi 2-1 recentemente pro Atlético, né? A gente vê que foi um time que teve menos um conforto dentro da partida do que teve lá na Arena da Baixada pela Libertadores, né? O Bento teve que ser importante mais uma vez, salvando algumas bolas, mas desta vez não teve para fazer milagre. Então, vitória do Atlético, chega a 6 pontos no grupo, agora vai ver o que acontece entre Alianza Lima e Libertad. Vamos lembrar que o Atlético com 6 pontos, né? A Alianza Lima tem 4, o Libertad tem 3. O Atlético agora, lá no dia 6, né, vai enfrentar o Alianza Lima. E depois, no dia 27, enfrenta o Libertad fora de casa. Caso vença o Alianza Lima, tem totais condições aí de passar para a próxima fase, independente do que aconteça na última partida. Obviamente depende do que vai acontecer hoje, né? Um empate acho que seria o melhor resultado para o Atlético, mas a ver o que vai acontecer. É um time que tá com a seta para cima, são 5 vitórias consecutivas e é um time que assim vem se encaixando cada vez mais as ideias do técnico, como eu disse, isso nas mãos de um bom técnico evidentemente potencializa resultados e potencializa ali jogadores e um bom coletivo. Então, por esse vídeo é isso, nos comentários deixe seu like, se inscreva no canal, compartilhe esse vídeo e até o próximo vídeo.